Aí, pessoal, a gente está aqui hoje para falar sobre Chica, né? Sobre ela, sobre a rainha do maracatu, sobre o maracatu, sobre esse momento que a gente tem vivido, conversar aqui de uma forma bem tranquila para que vocês possam conhecer mais dessa pessoa tão querida e dessa cultura tão importante para o nosso país inteiro. Vamos ver, ela está dando uma ajustada ali. E aí, Chica? Estou Oh, lhe você tá, escutando e lhe vendo. tá? Pronto, eu tô lhe escutando, tô lhe vendo, mas eu não tô me vendo. Mas todo mundo está lhe vendo aí, tá bem, com um sorrisão. Ai, mas é ruim, né? Eu não queria. Faz de conta que você está numa entrevista de rádio por telefone. Vamos. Eu acredito que seja realmente por conta da internet mesmo, Chica, porque vez por outra eu já tive uma. Eu já fiz live aqui, uma diferença de lugar muito pouco, e ficou desse jeito, eu conversando com as pessoas e não conseguiam também me ver. Realmente é uma sensação que não é. Que eu não gostei também não. Mas a gente continuou a conversa. Vamos ver se vai melhorando. Podemos seguir? Vamos, né? Assim no escuro, Oh, mas não. eu sei que você não tem medo do escuro. Ô, Chica, a Áurea está aqui com a gente, já deu boa noite. Bruna tá dizendo que você tá linda, Rodrigo, né? Todo mundo dizendo que consegue lhe ver muito bem, que dá para seguir aqui. Tá bem enquadrada, tá legal, tá bem tranquilo, tá? Vou Então a gente confiar. pode começar você se apresentando aí, dizendo quem é Ana Paula, quem é Chica, para quem está nos acompanhando, antes mesmo da gente entrar no assunto do maracatu. Eita. Então, Ana Paula Ferreira, né? É. Eu vou começar por Chica. Quem é Chica? Né? Porque Chica é mais nova que Ana Paula. Chica é mais novinha, Chica só tem uns 24 anos, Ana Paula já é mais madura. E Chica nasceu exatamente em 1996, quando eu entrei na Faculdade de Educação Física da UPE, na Exerce UPE, aqui em Recife. E um belo dia eu estava lá no diretório acadêmico sentadinha lá, assistindo a TV que ficava lá no diretório, e uma amiga chegou e disse que chegou assim, olhou para mim e, vixe, tu parece com Chica da Silva. Eu fiquei toda assim, né? Aquela da novela, que foi na época que estava passando a novela Chica da Silva, tinha Thaís Araújo. Pronto, eu sei que de lá para cá Ana Paula ficou quase no anonimato e Chica da Silva foi que ficou conhecida. Tanto que os professores pensavam que meu nome era Francisca na faculdade. Meu nome é Ana. E muita gente até hoje, quando me vê, né, quando os amigos me apresentam, Chica, não sei o que, essa é Chica, não sei o que, ttt. Aí daqui a pouco, aí eu, prazer, Ana Paula, aí o pessoal fica, você, mas não é Francisca, não? Eu digo, não. Meu nome é Ana Paula. Chica da Silva é o apelido que vem da faculdade. E justamente eu acho que minha vida começou mais ou menos por aí, assim, minha vida cultural, né? Minha vida, digamos assim, mais social mesmo, começou nessa época da faculdade, e é um período, né, que a gente meio que vive assim uma revolução, né, dentro da gente. Uhum. E aí eu comecei a fazer algumas coisas, a querer participar também de algumas coisas que eu nunca tinha participado, que eu nunca tinha visto. Então, assim, eu queria estar conhecendo pessoas, eu queria
me enfiei um monte de coisa dentro da faculdade, um projeto de extensão, já no primeiro período. Participei do diretório acadêmico também. E quando e de outras atividades também da universidade, né? Então, sempre que apareceu alguma coisa, eu estava me enfiando lá para fazer. E quando foi mais ou menos em 1999, nessa revolução ainda, que eu comecei a frequentar outros espaços, né, assim, espaços mais culturais mesmo, que foram os afoxés de Olinda, e começar a frequentar Olinda, veja só. O pessoal já vivia Olinda há anos, eu comecei a viver Olinda em 1996. Então, 96 não, em 1999, que foi quando eu comecei a frequentar Olinda. E aí, num desses passeios a Olinda, com uma amiga minha, ela disse, não, eu vou te apresentar algumas coisas, né? Que eu não sabia de afoxé, eu não sabia de... Só conhecia, assim, da TV. De maracatu, não sabia, não tinha nenhuma vivência, não tinha nenhum, nenhuma ligação mais próxima, né? E aí, quando foi mais ou menos, acho que foi mais ou menos por volta de junho, julho de 99, que eu fui fazer uma visita, né? Que eu fui para Olinda, minha amiga me levou para o ensaio do Maracatu Nação Pernambuco, e lá eu comecei não, esse ensaio que eu fui assistir do Nação, quando a gente já estava saindo, né, para ir para conhecer outros espaços de Olinda, a coreógrafa do Nação Pernambuco, ela meio assim apressou os passos e chamou, né? Chamou minha amiga que ela conhecia, que era a Fabiana. Fabiana, não, que eu queria conhecer sua amiga. Aí Fabiana me apresentou a ela, pronto. Ah, não, a gente gostou muito de você, né? Viu assim seu perfil. E aí a gente queria saber se você queria dançar com a gente, com maracatu. A gente faz aulas de dança, né? E a gente queria, assim, uma pessoa nesse seu perfil. Eu disse, mas eu não sei dançar, não. Eu não tem problema, você vem, você vai fazer aulas, a gente tem aulas de maracatu, de dança popular, frevo, caboclinho na época, dança afro também. E aí você vem para fazer essas aulas e quem sabe se você não entra no grupo para fazer parte do elenco, para de repente até alternar e ser a rainha junto com Paula, que era outra Paula que existia, que era a rainha. Quando eu entrei, a rainha do maracatu era Paula. Então, Paula Santos, se eu não me engano, meu Deus, eu esqueci o nome dela agora. Mas eu acho que era Paula Santos. E aí, pronto, daí mais ou menos foi que começou a minha história cultural dentro do maracatu e dentro da cultura popular também, de certa forma, né? Porque aí eu comecei a frequentar também afoxés e comecei a ter mais conhecimento mesmo dos grupos e ter uma ligação, né? Assim, mais forte com esses grupos da cultura popular, da cultura negra, né? Comecei também a ver mais, ter mais contato com o caboclinho, com o frevo, com a dança afro dentro do maracatu. E isso, assim, para mim foi como é que eu posso dizer? Foi muito importante porque, de certa forma, contribuiu para fortalecer a minha identidade, né, enquanto pessoa negra, enquanto mulher negra, né, que até então, assim, conhecia muito pouco da sua própria identidade cultural. E aí o maracatu ele foi esse marco divisor na minha vida, eu posso dizer, sabe? Porque foi bem forte para mim. E daí
por diante, um pouco antes de entrar no Maracatu, tinha feito parte de um espetáculo do grupo Grial de Dança, né, de Maria Paula. Eu fiz um espetáculo chamado Alto do Estudante que Vendeu a Alma ao Diabo, mas foi uma participação assim na estreia logo, né, na primeira temporada assim do espetáculo, e eu vivia a Olga. E lá eu tive contato com o cavalo marinho, né? E aí eu conheci Pedro Salustiano, conheci Moca Salustiano, os filhos de Mestre Salustiano, com Emerson Dias também, a própria Maria Paula, Valéria Medeiros, que é uma grande dançarina e bailarina, Sandra Rino também, que hoje é uma das coordenadoras, né, do Baile do Menino Deus. Então, naquela época, assim, eu estava chegando e conhecendo esse povo, que, assim, eu nem sabia quem era, nunca tinha nem escutado falar. Mas, e daí para frente foi com Nação Pernambuco, depois do Nação Pernambuco, depois não, né? Porque no Nação Pernambuco eu estou até hoje, mas aí, a partir do Nação Pernambuco, eu comecei a frequentar os grupos de afoxé, aí entrei no afoxé Oxupandá, né? Tocando AB, depois no afoxé Alaxé, né, meio que seguindo assim Maria Helena, porque eu conheci Maria Helena no afoxé Chupandá e depois fui pro Oialaxé, que é o afoxé dela. E aí no afoxé Oialaxé eu também ia para as oficinas para tocar a B, mas depois eu comecei a dançar e aí comecei a fazer parte do corpo de dança também do afoxé. Então, culturalmente, assim, essa é a minha história dentro da cultura. E quando foi em 2008, que eu já vinha o que eu entrei no Maracatu em 99, então quase 10 anos depois eu entrei e aí Paula saiu do Maracatu e eu passei a ser a rainha do Nação Pernambuco, e estou lá até hoje. Assim, tive alguns afastamentos, né? Alguns períodos por conta da gestação das meninas, mas estou lá até hoje. 11 anos. Que visitinha para ver, hein? Chegar para dar uma olhadinha e virar rainha. Pois é, Que massa. Mas você é pois de onde é. mesmo, Chica? Você é de Olinda mesmo, não? Eu sou de Olinda, nasci em Recife, mas sempre morei em Olinda. É, fui criada em Peixinhos, ali na Presidente Kennedy, né? Mas sempre fui uma pessoa muito tímida, muito assim, não me envolvia assim, sempre gostei de dançar, né? Na escola eu dançava, Sim. mas também era aquela coisa assim, sempre me achei muito atrapalhada, né? Para fazer algumas pessoas. Era aquela que sempre dançava, mas ficava sempre atrás. Então, isso também mexia, né, mexe com a autoestima. Mas depois eu digo, não, vou ficar na minha. Então, a minha preocupação foi só ficar estudando mesmo. E aí, justamente depois de um certo período, quando eu entrei na faculdade, morando em Peixinhos, acontecendo ali um movimento, a efervescência, né? Sim. Morando próximo ao nascedouro de Peixinhos, que é o antigo matadouro, que aconteceu lá um movimento, digamos que iniciou o movimento Mangue Beat lá, mas eu ainda não tinha nenhum contato com esse movimento, mas mais ou menos por volta de 98, 99 foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais lá em Peixinhos. Acho que o movimento Boca do Lixo, se eu não estiver enganada.
que, assim, foi o momento que eu conheci o Magé Mulher, que eu achei espetacular, que eu achei fantástico, assim. Eu, nossa, aqui em Peixinhos existe isso, que maravilha! A partir dali, eu realmente comecei a querer conhecer outras coisas. Mas é isso, eu sou de Peixinhos, nasci em Recife e morei em Peixinhos por bastante tempo, acho que uns 30 e poucos anos. Você vê o que é acesso, né? Você ter acesso, você conhecer o que é tão maravilhoso, o que é tão lindo e daí crescer, né? Às vezes o pessoal acaba rotulando a população dizendo, ah, mas o povo não gosta disso, o povo gosta do que não presta. Mas e o acesso, né? Quando ele existe, o Gente, crescimento é muito forte. O Rodrigo, ele é meu amigo da adolescência, lá da Boa Vista, desde 90, e ele está uhum, lembrando aqui, não é verdade, é 97, 98, 99, lembrando do Boca do Lixo. E é, a família dele morava lá a avó e os tios moravam em Rio Doce. Eles uhum, dançavam na Pisa no Espinho, uma quadrilha campeã na época, e quando a quadrilha saía, chegava Chico Science em uma turma para ensaiar naquele mesmo espaço, né? Você falando e eu lembrando de algumas coisas, nunca fui da turma da dança, mas eu acompanhei algumas vezes eles nos ônibus, eu ia acompanhar meus amigos. Na época da uhum, Colônia Z4, onde tinha um movimento muito vivo ali em Olinda. A gente saía do Janga às vezes para ir lá para o Paulo Pina, onde tinha também parte dessa movimentação. Então espalhou, né? uhum. Espalhou não só na cidade, mas na grande Recife. Exatamente. Eu me lembro que, assim, uma coisa, essa questão do acesso, né? Muita gente falava do Polo Pina, né? Do Pina de Copacabana. Eu não tive essa felicidade de conhecer o Pina de Copacabana, mas, assim, as pessoas falavam tanto, com tanto, sabe, aquela coisa assim, uma felicidade tão grande que você ficava, ah, eu também, eu quero conhecer, mas eu vim conhecer o Pina de Copacabana já na Rua da Moeda. Foi quando Sim. eu conheci. Então, Já assim, outra coisa, na verdade, aquela energia já era outra, não era. eu não vivi isso. Assim, o pessoal que ia para o Pina dizia que era outra. Eu não vivi aquela energia do Pina, não. Eu tive essa alegria ainda de poder acompanhar algumas dessas. Chica, e como é essa sua. Você é professora, né? Mãe, duas meninas lindas. Como é essa relação da professora e da mãe com o maracatu, né? Existe uma. Você conecta aí uma coisa com a outra? Conta pra gente. Então, assim, eu tento, hoje em dia, eu tento fazer essa conexão, mas eu sempre quis muito assim, eu digo, não, eu como professora, vou dar aqui meu conteúdinho, vou, sabe, aquela coisa bem fechadinha, e a minha vivência no Maracatu é no Maracatu e pronto. Não, eu sempre pensei muito assim. Mas depois, quando eu me tornei rainha, né, e essa coisa do Maracatu, ela tomou uma dimensão muito maior na minha vida do que eu esperava, assim, eu entrei no Maracatu primeiro que, né, em 99 e fui ser professora a partir de 2003. Então, esse períodozinho assim, e eu fiquei muito essa coisa de dividir mesmo. Não, vou tentar, vou fazer as coisas em separado. Mas só que a gente acaba percebendo que não dá, sabe? Para viver tão assim. A professora hoje aqui e a, a, a rainha ou a brincante do maracatu. E aí, essa conexão eu tento hoje fazer, porque como eu trabalho
com a educação física, e aí eu tento fazer essa conexão também quando eu estou trabalhando os conteúdos, né? Então, principalmente no período inicial do ano, no início do ano letivo, e aí quando eu estou com os meninos, e aí vamos conhecer as manifestações culturais do nosso estado, né? E quando a gente vai falar de maracatu e como eles têm essa coisa do preconceito, né, do maracatu, que para muitos é, ah, isso é coisa de macumba, e eu, minha gente, isso é uma visão que a gente vai trabalhar nas nossas aulas. E aí essa conexão, né, da mãe, da professora e da rainha do maracatu, eu acho que ela acontece quando a gente de certa forma, né, tem essa coisa do poder mesmo, de organização, de liderança. Eu acho que isso acaba acontecendo, né? Essa conexão assim. Não sei se eu respondi tua pergunta, Sim, sim, mas sim. eu acho que Sempre. acho que tem uma coisa que, né, perpassa assim a questão do personagem, né, da rainha, com essa coisa de estar liderando e organizando esses momentos da vida. Acho que um pouco Uhum. isso, sabe? O Arimatea está dizendo que temos que manter viva a nossa cultura viva, né? Isso é fundamental, o patrimônio cultural e imaterial, né? Nosso. Mas, Chica, isso que você está Importantíssimo. dizendo, eu senti muito da minha militância política. Eu até o ano de 2019, antes de ter sido candidato a governador na segunda vez, eu separava muito, assim, não, eu estou aqui com a tarefa militante. Eu não Uhum. tenho que estar contando quem eu sou, de onde eu vim, aquele negócio bem fechado, né? E de repente eu fui convencido por Áurea, por outros companheiros do partido, por equipe de comunicação, e fui fazendo o teste, né? Soltando um pouco do que é Estácio, o cara que não nasceu concursado no Ministério Público, né? Que vem do sertão, que já ralou muito com a família e tal. E isso foi tão rico. Para mim, enquanto pessoa, me senti mais integrado nesse processo, como para as pessoas olharem e dizer assim, poxa, é gente como a gente, né? Então foi um movimento muito bacana. Acho que eu cresci muito. Então eu entendo perfeitamente quando você pensa essa separação e depois quando vem fazendo esse movimento de se integrar, né? De ser inteira, né? Eu tenho me sentido um pouco assim nessa caminhada política. E as meninas entraram nessa, não estão? Como é que é? Como foi essa aproximação, essa chegada delas aí no Maracatu? É, assim, as duas, né, viveram o maracatu comigo dentro da barriga. Maria viveu, assim, até os 4 aninhos, 5 aninhos dela, ela ia comigo para todos os ensaios, né? Então, eu deixava ela lá no cantinho e nos ensaios, e ela estava lá. E nas apresentações também ela ia comigo. E em alguns desfiles ela saiu comigo também. Ela até se vestiu toda e quando eu a vi desfilando junto comigo, eu fiquei, ai meu Deus, ai minha filha, toda boba assim. Primeiro porque ela resistiu, né, de desfilar, fazer um desfile, um percurso, com 4, 5 anos de idade, fazer um percurso. Não em Olinda, porque em Olinda é sempre muito rude e rude, mas no Sim. Recife Antigo, né? E alguns interiores que a gente ia, e ela ia e fazer o desfile todinho sem reclamar. Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei impressionada. E aí eu tento trazer, mas aí depois de um tempo, assim, quando a adolescência foi chegando,
ela foi ficando mais tímida, porque ela é muito tímida, e meio que disse, não, não quero mais. Não, vamos, Maria, fazer tua roupa. Não, não quero não, quero dançar. Eu, ai, meu Deus. Aí você fica triste, sabe? Eu fico triste, mas também tento respeitar. E Luena, que é a mais nova, ela esse ano saiu comigo. Primeira vez, assim, porque Luena, como eu tinha com quem deixá-la, então ela nunca foi muito de ir para o ensaio. Então ela ia para alguns ensaios quando eu realmente não tinha quem deixá-la. E esse ano ela saiu comigo, então assim, a minha reação também foi a mesma. Fiquei besta, orgulhosa, tirei uma foto, mandei para as pessoas, olha que linda ela dançando comigo no Maracatu. E todo mundo, mas o melhor é ver a cara da mãe corujando a filha que está dançando ali na frente. Eu digo, ai, minha gente, eu tenho que corujar. Como não, né? Aí pronto, mas assim, ela também não é, ela gosta, e principalmente quando vê outras pessoas, assim, outras crianças também no meio. Mas ainda assim, não tem aquela coisa, sabe, de, eu quero de amar o maracatu. Não. Como tenho filhas de outras colegas do Maracatu, que assim, estão lá o tempo todo e praticamente sabe todas as coreografias, a filha de Dadinha sabe todas as coreografias, assim, e dança. As minhas ainda não tem isso. E eu também procuro respeitar, né? Não fico. Claro, claro, claro. Respeitar o limite aí, como diz Áurea, das duas princesas, né? A rainha e as duas princesas. Ela tá aí, Lulu, a Áurea tá dizendo que estava linda, Lulu. Foi, Luena estava mesmo. Eu tenho que reconhecer, estava linda. Tem que reconhecer, né? Mas isso é realmente muito, muito bacana. Imagino E é muito ver como os mãe, filhos como você. envolvidos, sabe? Numa coisa que você já faz parte há tanto tempo, que faz parte da tua vida, assim, né? O maracatu faz parte da minha vida há 21 anos já. Então, assim, Muito tempo. é muito bom ver elas lá comigo. É maravilhoso. Prati- Praticamente a Mesmo- vida toda de Chica, né? Não é, menino? Todinho. Ô, Chica, falando dessa vida de Chica e da Ana Paula, né? Ali ainda antes de Chica, você colocou que quando Chica chega, ela se descobre no maracatu e o quanto a essa aproximação da cultura negra, de se conhecer mais, de ter essa identidade, foi importante para você se fortalecer. Como você vê isso nas suas filhas, né? Uma aí adolescente, a outra criança tendo essa identidade. Você consegue olhar para trás assim e perceber o que de mais fortaleza para a vida delas. Como você percebe isso aí? Tássio, assim, é, acho que isso tem uma questão que remete à questão do empoderamento mesmo, né, das crianças, assim, em relação à cultura, né? A cultura negra, e não só em relação, mas a própria identidade mesmo. Desde de nova, assim, que eu procuro fazer com que elas tenham uma identidade, tenham consciência da identidade delas enquanto pessoas negras, né? Maria, isso é muito forte, porque ela, quando ela era pequenininha, ela não aceitava o cabelinho dela. E aí eu tive que fazer todo um trabalho né, de aceitação, de achar o cabelo dela bonito, que é lindo, mas que Uhum, quando ela era pequenininha, por conviver com outras crianças que tinham cabelo lisinho, né, de não se ver representada mesmo em muitos momentos, tanto na mídia quanto na própria escola. Então, assim, eu tive que fazer um trabalhozinho, assim, com livros. Eu comprava livrinhos falando de cabelo, né? Mostrava, quando ela saía comigo, ela via, né, as pessoas no afoxé.
ela via as pessoas no maracatu, com aquele, vê que mulher linda, vê que menina linda, vê o cabelo dela como é lindo, né? Então, tudo isso foi reforçando para que hoje ela chegue e diga: meu cabelo é lindo, eu adoro meu Arraso. cabelo e eu não vou querer alisar ele nunca. Aí eu, ai, que coisa boa escutar isso. E Luena também, assim, Luena, por ser um pouquinho mais clarinha, eu me lembro que, assim, teve momentos que ela dizia: eu não sou negra. Eu digo: como assim você não é negra, meu amor? E aí a gente fazer todo um trabalho, né? Também com ela, para que ela se reconheça, e hoje ela se reconhece enquanto negra. E diz: não, mamãe, eu vou. A gente vai ler umas coisas lá na escola sobre os negros que vieram para cá, né, para o Brasil, né, os negros que vieram antes da gente. Aí eu, que legal, isso é bom. Então, assim, eu acho que hoje isso é mais fácil, né? Eu me lembro que no tempo da minha infância, a gente estudava muito o negro naquela coisa dos escravos só, né? E hoje não, hoje a gente tem outras referências. Então, assim, eu procuro passar para elas a questão, ó, o povo negro ele foi escravizado, mas eles viviam lá na terra deles e eles eram reis e rainhas e eram povos que tinham uma riqueza muito grande. Mas, infelizmente, aconteceram. E aí a gente vai procurando tratar e fortalecer essa identidade a partir disso também, não só da cultura, mas de trazer, né, esses elementos, de certa forma, do passado. Acho que é isso. Maravilha, maravilha, Chica. A Elisa está aqui, Elisa Bolo de Rolo. Eu imagino que seja nossa Delisa, mandando um cheiro para vocês. Ele está linda, que é linda. E a vaquinha Elvira, a Elvira, que vai estar com a gente no próximo final de semana, no domingo, vai ser sobre mulheres trans, saúde e emprego. A gente vai estar conversando no domingo que vem, às 3 horas, aqui no Cuscuz com Debate. Chica, você começou a falar, quando você estava tratando da escola, né? Dessa relação com os meninos, do maracatu, e tal, isso é coisa de macumbeiro, tal, sempre aquele preconceito religioso também presente. Para quem está aqui acompanhando, explica um pouco dessa relação entre maracatu e religiosidade. Às vezes, o que tem uma relação direta, onde não tem, né? Onde é da história e onde é do presente, já que tem uma diferença também entre alguns maracatus, eu acho que é bacana o pessoal que está aqui vendo essa nossa conversa entender um pouco. Eita. Então, não sei se eu vou se eu vou dar conta disso tudo, não, é muita responsabilidade. Mas aí eu vou falar um pouco de como eu vejo, né? Certo. Do pouco que eu li também, de algumas coisas que eu já li. O maracatu nação, né? Ou maracatu de baque virado, como a gente conhece, porque existe maracatu nação de baque virado e existe o maracatu de baque solto, que é o maracatu que muitas pessoas conhecem como maracatu rural, né? Ambos os maracatus, eles têm a influência do maracatu rural na linha da Jurema, né? Na linha dos caboclos, e o maracatu nação ligado aos terreiros de candomblé, né? Os maracatus, eles têm essa ligação muito forte com a religião do terreiro. Tanto que, assim, a rainha no maracatu nação ligada à comunidade de terreiro, ela é feito um jogo de búzios para definir qual a rainha, né? Então, é o jogo de búzios que, de certa forma, escolhe a rainha, e aí ela fica sendo até morrer, né?
No meu caso, assim, lá no Nação Pernambuco, a gente é um maracatu que surgiu de de uma vontade de um que é Bernardino José, que é o fundador do Maracatu Nação Pernambuco. Ele fundou o Maracatu Nação Pernambuco como uma forma de divulgar o maracatu, de tornar o maracatu mais conhecido, né, na, no, no estado e até no mundo, assim, de certa forma. Mas a vontade dele era de formar um maracatu mesmo, né, e trabalhar as questões teatrais, musicais e da dança do maracatu, né? Porque tem o maracatu, para quem não sabe, acho que muita gente sabe, mas para quem não sabe, ele é um folguedo do que vem do Congado, né? Dos reis, é a coroação dos reis de Congo. E aí tem a coroação dos reis negros, que na época da escravidão isso acontecia, né? De certa forma um pouco mais, como é que eu posso dizer, assim, sob sob a autorização de algumas dos homens brancos, digamos assim, para simplificar, porque agora tá fugindo os nomes. E aí esses reis negros que eram coroados e que eram que, que tinha toda uma comunidade para, de certa forma, reger, a ligação que eles tinham com o terreiro, eles não era tão evidente, né? Isso era uma coisa mais escondida. Mas aí, depois de um certo tempo, isso ficou mais. Essa relação ficou mais aberta mesmo. Mas eu acho que é isso. Eu agora me Entendi. perdi um pouco, Tássio. Uhum. Mas hoje continua existindo, no caso, esses dois formatos, os maracatus que seguem essa questão as regras, digamos assim, da religiosidade, o formato da religiosidade, e outros que são é, expressão dessa cultura sem uma obrigatoriedade das pessoas terem religião, estarem na religião. Eu acho que, assim, eu não posso falar pelos outros, né? Eu Sim. sei que tem os maracatus, que são os maracatus tradicionais, que tem essa coisa da religião ligada ao terreiro, mas não é que todos os integrantes ali, eles são do terreiro, tá entendendo? Até porque tem Uhum. muitos maracatus que recebem turistas. Então, não são todos que eles têm a tradição de ter os rituais, mas dentro, no desfile, sai pessoas que não têm necessariamente a religiosidade dentro do candomblé. Entendi. Isso independente de ser tradicional ou não. No Nação Pernambuco, lá, o que acontece, a gente não é ligado ao terreiro de candomblé, mas tem pessoas dentro do maracatu que são ligadas ao candomblé. Uhum. Né? Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Sim, claríssimo. Respondeu demais. E Claro. no meio disso tudo que a gente está vivendo, dessa pandemia, desse distanciamento, o maracatu tá acontecendo? Como vocês estão se contactando? Como está sendo esse cuidado? Como está sendo a saudade? Como é que é isso tudo aí na pandemia? Tanta coisa, Tássio. Inicialmente, assim, a gente ficou naquela coisa, né, de não, vamos. Agora realmente não dá para ninguém estar, assim.
fazendo nada e vamos ver o que é que vai dar, né? Mas assim, a gente mantém contato, né? A gente conversa no grupo, mas não está tendo assim uma coisa completa do maracatu, por exemplo. A gente da dança, né? O maracatu, de certa forma, está se movimentando, mas está meio que por partes, né? Então a dança meio que iniciou ali, vamos fazer um vídeo, e aí a gente fez um vídeo com a música de Bernardino, que é uma homenagem a Solano Trindade, e aí a gente fez cada dançarino na sua casa, né? Fez uma sequência de movimentos e depois a gente fez uma edição. Então, a gente lançou isso para tentar se conectar e lançar para as pessoas verem. A Amélia também assim fez uma coisa com ex-integrantes que dançaram no maracatu. Então, cada pessoa que já participou do Nação Pernambuco, seja desfilando, ou seja como dançarina no palco, eles também fizeram uma sequência de movimentos, e, sabe? E aí foi feita uma montagem, um vídeo. Mas a gente não está tendo, assim, a questão de ensaio, essas coisas, não tá, até porque o grupo é muito grande. São mais de 20 pessoas. Então, isso é uma aglomeração que não dá para estar se fazendo, né? E Uhum. aí tem a música que está se organizando para fazer também esse vídeo. Tá mais ou menos assim. Então a gente não está tendo aí nenhum contato mais presente, não. É Aí, virtual, assim, a gente fez uma reunião, né, para falar um pouco, para conversar um pouco, mas nada, não, não está eu tendo. vim, eu botei minha roupa de gala para conversar com a rainha hoje, né? Que é aqui minha Sim, camisa do homem da fico, homem da meia-noite. noite. Mas a gente sabe, e eu queria que você contasse brevemente isso aí pra gente, que o maracatu, por mais que ele seja uma expressão cultural bem presente e marcante no carnaval, né? Não só no carnaval de Recife e Olinda, mas interior do estado, em Pernambuco, e crescente em outros estados também. Aqui mesmo a gente já tem muita gente chegando, construindo, trabalhando, né? No maracatu, aqui em nossa Paraíba, em nosso João Pessoa, e isso é bem animador ver essa propagação e essa fortaleza. E que não é algo único, exclusivamente de carnaval, onde muitas vezes alguns turistas acham que é uma expressão do carnaval, né? Como é que é isso, o maracatu no carnaval e durante o ano? Vocês, como uma explica se tem diferença, né, para quem está acompanhando a gente, de quem se prepara numa escola de samba, por exemplo, para sair no carnaval, né? Das orquestras, que por mais que faça toda uma semana pré, é o carnaval, né? O que isso se aproxima e se diferencia no caso do maracatu? Uhum. Tássio, eu acho que toda manifestação, sabe, cultural, popular, que vive o carnaval, não vive só o carnaval, porque tem toda essa preparação para o carnaval que acaba fazendo a gente viver aquilo o ano todo, né? Por mais que tenha momentos de descanso ou momentos de não. Agora a gente vai dar um tempo para poder retomar depois. Mas a gente está ali se organizando e vivendo aquilo o ano todo. Então, assim, eu acho que tanto o maracatu, as orquestras de frevo, assim, a gente sabe que algumas
se organizam ali, né, mais no período. Porque como o carnaval em Pernambuco ele começa em setembro, então já vai de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até. Então é pelo menos metade do ano vivendo aquilo, né? E o maracatu, no caso da gente, eu acho assim, tanto os tradicionais como no caso da gente, porque tem essa preparação, tem os ensaios antes, então é pelo menos metade do ano a gente vive isso, sabe? Seja maracatu, seja frevo, seja caboclinho, porque por mais que a gente esteja se organizando para o carnaval, mas a gente está vivendo aquilo, né? Uhum. E já que a gente está aqui no carnaval, e quando você escuta assim, se tiver carnaval. Ai, Tássio, isso está me dando uma aflição tão grande, sabia? Porque assim, a gente está vivendo um momento que tá muito, a gente não tem segurança de nada, né? Uhum. Vendo as pessoas aí na rua, assim, eu ontem, acho que ontem foi a primeira vez que eu peguei um ônibus, porque eu precisei, ontem não, antes de ontem. Peguei um ônibus porque eu precisei ir ao médico. E eu fiquei apavorada de estar no ônibus com um monte de gente, sabe? Eu, ai meu Deus, mas eu tentei manter a calma e seguir tranquilo. Aí eu fico imaginando no mês de carnaval, como é que vai ser? Será que realmente vai ter condições? Eu, sinceramente, eu sei que eu estou dizendo isso para uma pessoa que tá ali, não, vai ter carnaval. Eu acho que não vai ter, não, e eu acho que seria melhor se não tivesse. Pelo menos dessa forma que a gente conhece aqui em Olinda, né? Uhum. Aqui em Pernambuco. Eu vejo, talvez, os blocos, assim, fazerem suas prévias e suas festas particulares, mas eu realmente eu acho muito complicado, sabe? Ter carnaval diante dessa situação que a gente está vivendo, que não tem vacina, que é uma doença que vem aí apresentando um monte de cada semana novidade, cada mês uma novidade, que se descobre algo novo da doença. Então eu fico muito receosa, assim, se realmente tiver carnaval, sabe? Eu Eu sem fico. entrar no mérito do certo, do errado e do como, pela Uhum. força que é o carnaval e pelo que a gente está vendo acontecer de forma aí já equivocada de bares, de festas, de tudo isso, eu tendo a acreditar que vai ter carnaval, tá? Agora, claro, eu não gostaria que a gente tivesse um carnaval assim, que a gente tivesse um espaço onde fosse tão questionado uma coisa que é tão sagrado para alguns de nós, né? Diante da tamanha energia que envolve, diante da troca entre as pessoas, diante da tamanha diversidade e alegria em um único espaço, e criatividade e tudo. Então, isso não seria bom. Mas vamos lá, ainda tem alguns meses aí, de vez em quando a gente vê uma notícia positiva, não só da China e não só de Cuba, mas do Instituto Butantan, que também está acompanhando tudo isso, e que em novembro já tem uma quantidade de prova intensa da vacina, né? Então, talvez a gente tenha, é um pouco do que eu vinha dizendo para a Aura em outros momentos, um carnaval mais perto daqueles carnavais que a gente não brincou, com menos gente, com mais distante, com a rua em uma outra sintonia. Mas uma coisa eu concordo com você, que seja um momento de regras, de cuidado com a vida, para que a gente possa ter outros tantos carnavais e não se acabe no próximo diante da insegurança dessa crise
sanitária e política, né? Já que o político se Exato. relaciona diretamente aí com esse problema que a gente está vivendo. Sim, aqui na Paraíba a gente está vivendo isso, de ônibus lotados, porque tem menos ônibus do que geralmente era para ter. Já é pouco e ainda está Uhum. cortado. Tá? Em 60 foi para 70% agora. Os trabalhos estão acontecendo, as lojas estão abrindo. Você não tem como dizer para o trabalhador e para a trabalhadora fique em casa, ele vai ter que ir trabalhar, né? Então é as condições com que esse retorno está acontecendo que precisa ser questionada. E estou dizendo isso porque eu fui ontem em Recife e pelo tamanho do que é a região metropolitana do Recife, a gente percebe o quão mais gritante é em algumas situações. E os ônibus que você está dizendo, quando a gente passava por perto, fui buscar Luar, ela veio passar um mês aqui do isolamento com a gente e percebi isso, né? Realmente essa complicação, esse aglomerar, essa falta de cuidado, né? Então vamos pedir para São Carnaval fazer com que saia logo essa vacina e que seja uma produção em massa para a gente ter aquele carnaval que realmente a gente gosta. Exatamente. Que... Ai, ai. Mas é isso, Chica, vamos nos cuidar. Foi bacana conhecer um pouco mais de você, né? A gente se vê tanto, viveu tanta coisa juntos e juntas, e eu não sabia de boa parte dessa tua história, né? Dessa tua chegada no Maracatu, dessa relação mesmo com as meninas e a sua história de rainha, uma história que é marcante para muitos de nós. Eu me boto nesse espaço do tamanho e da importância que é o Maracatu, Nação Pernambuco, que é o Carnaval de Olinda para o mundo inteiro, né? Então, agradecer a você por ter topado esse convite, por ter topado essa conversa aqui. A Áurea já está dizendo em 2022 o 2022. Carnaval. Então, agradecer a você por ter topado, Eu que por ter agradeço. compartilhado com a gente essa conversa. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Obrigada aí a vocês que acompanharam. A Áurea, a Regina, que chegou agora há pouco, Rodrigo, que está aí desde o início. Aí não vai dar para falar todo mundo, né? Mas muito obrigada pelo convite, Tássio. Eu fiquei um pouquinho, ai, meu Deus, receosa, fiquei um pouquinho nervosa, mas foi tranquilo, assim. Agradeço demais a tua colaboração aí para tornar a conversa tranquila. Valeu. A, a Bruna tá com os olhinhos de coração aqui, ela é doula, ela ia ficar encantada em ver aquele documentário lá que tem que seu parto é parte dele, né? Se ela não já deve é bem capaz dela já conhecer. Enquanto a gente ainda tem 2 minutinhos aqui, indica para Bruna aí que ela é uma não só uma profissional, mas uma dirigente da Associação de Doulas aqui da Então, Paraíba, é uma pessoa militante. eu agora esqueci, deu branco do nome, vice, eu acho que é Parteiras. É um curta, na verdade, né? Que fala sobre a vida das parteiras. E aí, esqueci o nome dela, deu branco agora. Ela pegou um pedaço do meu parto, né? Que foi um parto domiciliar, e colocou nesse curta. Mas eu acho que é isso, é Parteiras. Tem no YouTube, inclusive. Vou tentar pegar o link, aí eu mando para ela no Qualquer coisa WhatsApp, para ela. que você pode mandar para ela, sem problemas. Pronto, massa. Viu? Valeu. Chica, cheiro. Obrigadão, tá? Até a Beijo. próxima. Obrigadão pelo Obrigada momento de hoje, por essa quarta-feira. Cheiro grande. Obrigada, Chico. Tchau, tchau.